Nós vamos respirando bem profundamente. E nesse instante, vamos mentalizando os guardiões no nosso lar, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica. E nós vamos, nesse instante, nos unir a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, e sentindo a energia desses nossos irmãos que vão nos levando até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição desses irmãos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Formamos essa linda corrente e que possamos expandir os nossos corações, a expansão da nossa consciência, para que possamos buscar a nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com fraternidade, com equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O senhor sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo, doutor Inácio? Algo? Não, eu não. Ou ninguém tem nada, então podemos encerrar esse capítulo? Hã? Não, ainda Não? não. Mais pra frente tem. Então vamos Então, lá. vamos lá. Fica todo mundo. Ah, aí eu começo a apertar, todo mundo fica bravo com a minha pessoa. Eu tenho no parágrafo, não sei se alguém tem antes, ambos se afeiçoaram ao trabalho de disciplina de suas faculdades nas reuniões de educação mediúnica. Educação mediúnica é necessária e urgente. A questão é dar remédio de dor de cabeça para quem tem tumor no cérebro é um atentado a um bom senso. Eu não sei porque eu marquei isso. Não sei o que me Eu chamou a marquei atenção. eu marquei o parágrafo anterior que explica isso que a Solange marcou, né? Eu também marquei esse daí anterior também. Sim. Que aí é continuidade. Então leiam, gente. Veja veja ali atrás e apontou na direção de Pai Benê e Antonino. Dois desses casos que são mais comuns do que imaginamos nas casas espíritas. O que seria deles, mentalmente falando, se não se entregassem aos serviços especializados a que se vincularam? O que seria de Pai Bené se não se ajustasse às atividades espontâneas da Ubanda? O que seria de Antonino se não tivesse passado por grupos espíritas dispostos a novos aprendizados, que ultrapassam os rigores da educação mediúnica básica? Então, se a gente for parar para pensar, a resposta não está nem nesse, né? Está no de cima. Não, não é. É que alguns médiuns jamais se adequarão a esse contexto, principalmente aos que renasceram com traços psíquicos muito adoecidos e solicitam remédios mais potencializados. Então, é aquilo, se a gente tem traços psíquicos, tem muitas marcas, na educação mediúnica, se lembra que a gente vai limpando o vaso, vai fazendo tudo aquilo, essas marcas vão estar ali. Então, não vai ser tão simples para o médium. Ele não vai conseguir se educar tão facilmente. Ele vai ter que cair, vai ter que ter muita força. Na Umbanda, talvez seja um pouco mais fácil. Dentro da casa espírita convencional, talvez não seja. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Então, ele dá o exemplo. O pai Benê tinha traços psíquicos bem fortes, como o Antonino. Ele conseguiu muito bem na Umbanda. E o Antonino conseguiu andar um pouco, porque ele sempre teve os receios, sempre teve as inseguranças, sempre batia sempre na mesma coisa. São esses traços psíquicos. É como Mas um breque, né? É como um breque, né? Esses traços, essa segura, né? Que trava a pessoa. Ela não, como ela tem essa marca,
né? Ela acaba recebendo aquele irmão que se afiniza. Porque é assim, a gente só recebe aquele que a gente se afiniza. Uhum. E aí o que que acontece? Se eu tenho essa marca, ela vai despertar dentro de mim. E se for uma marca de insegurança, então isso vai vir. Mas é que ele fala também Entendeu? que o Antonino ele só conseguiu crescer porque ele esteve em casas que tinham uma abertura um pouco maior, entendeu? Que permitiam, que permitiam novas atividades diferentes do rigor do ensino básico de mediunidade. A Leda ainda não ficou legal. O que foi, Leda? Assim, quando você faz assim, é que ainda não ficou redondo. Vamos lá. Então, porque eu continuo achando que que o médium se trava, que ele sente que ele não pode dar abertura, ou que não pode fazer daquele jeito, enfim. Não é Não é isso. trava, Leda. É que O que assim. é? Então, são as marcas que a gente tem lá no psíquico. Então, cada médium tem. Eu posso falar das minhas. Então, assim, não é uma trava, só que na hora que eu estou recebendo aquele espírito que tem a mesma frequência que eu, aquilo que está lá dentro vem, Ah, cria uma ressonância, sim, 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 sim. entendeu? Cria essa Agora, ressonância. Então, não é uma trava, uma dor, não, bloqueio, eu vou não fazer. é um bloqueio. Estava pensando num Não, bloqueio, não é um bloqueio. não. É o que vem, é um sentimento. É. Isso. Entendeu? Então, muitas vezes você vai se desesperar porque você tem aquele mesmo desespero, porque você tem aquela mesma dor. É nesse sentido. Entendi. E não um bloqueio, porque quando a gente fala em bloqueio, a gente não vai receber. E é diferente. A gente se afiniza. E aí onde que o doutor Inácio fala, né? Como que eu vou dar um remédio de dor de cabeça? Eu tô num grupo, eu tô trabalhando, mas se ele tem um tumor, não vai dar certo. Vai dar Vai certo. ficar tudo bagunçado. Entendeu? É isso que ele quer fazer. Essa é a analogia dele, entendeu? Justamente. Não vai dar muito certo. Não vai dar. Entendi, agora eu entendi. Eu tava trocando. Você percebeu, né? Eu estava trocando aí o bloqueio pelo sentimento. Eu estava achando É, que era bloqueio, não. É o sentimento que a gente tem, que está na gente. que E tá que aqui vem à dentro. tona, que aí você, né? Entendi. Algo mais? Página 1. Aí eu tenho, quando fala na outra, Eu tenho um parágrafo que fala: o senhor acha, com sinceridade, que deveríamos voltar ao tempo da mediunidade pública e mais espontânea? eu Nem marquei aí tanto, também. meu caro amigo. Mediunidade pública é para poucos. Entretanto, fica clara a necessidade de rever métodos e conceitos que tomaram conta de muitas atividades. Infelizmente, a educação mediúnica foi analisada pelo movimento espírita como coroamento de uma etapa, como se o máximo a atingir em assuntos da mediunidade fosse dominar faculdades. Então, aqui eu entendi assim, eles entendiam que era você, você não podia, não tem como, Se não expressar. pode expandir mais. Você chegou no É, máximo. Então, você fica sem a oportunidade de aprender mais, de você evoluir mais. É isso? E não é assim, né? Porque se a gente E for não voltar é. lá em Kardec, ele não falou sobre isso. Ele falou para a gente É, continuar estudando sempre. Sempre. Sempre é. analisando. A Então, questão toda é que as pessoas acham que o estudo da mediunidade pode correr separado, aqueles que ainda se dedicam a estudo, né? Pode correr separado da reforma íntima, pode correr hum, separado de todos os outros estudos, mas não, um se complementa o outro, né? Não é. adianta você ter conhecimento total sobre a mediunidade, mas se você não fez reforma íntima, É. entendeu? E aí, ó, hoje eu estava fazendo um curso que não tem nada a ver com o espiritismo. Ainda se mostra, ainda, se a gente for ver, esse lado psicológico, que veio para avançar bastante.
o lado psicológico dos espíritas, né, da parte espiritual, vamos dizer assim, que também faz parte dessa junção, e que Kardec não deu tempo de ver isso. Ele só não teve o tempo, né? Mas ele não disse que não era importante. Então, assim, se a gente não tiver tudo isso, a gente não vai desenvolver. As técnicas, né? É aquilo que eu falei, compreender as técnicas. Por que eu faço isso? Qual é a energia que eu mexo? O que está ali? Ah, isso é que nem a Leda estava falando assim. Ah, é um bloqueio? Não, não é. É uma ressonância. É aquilo que eu tenho dentro de mim. Ah, tá onde? Tá no psiquismo? Tá no psiquismo. Mas é dentro de você. É seu. E tá tudo certo. Porque a gente sabe que eles vão. A gente só vai ter comunicações com aquilo que a gente se afiniza. Uhum. Que tem a mesma frequência. Não dá para vir uma frequência diferente bater com a minha. Tem que ser a mesma coisa. Às vezes eu fico olhando para eles, eu acho que eles não entenderam nada, vezes nada. Não, eu entendi. Era isso que eu ia te perguntar depois que a Leida terminou de falar no outro momento. Eu tinha ficado com uma certa duvidazinha, mas agora você reforçou o que lá atrás tinha ficado com dúvida em relação ao bloqueio e em relação à ressonância. Só virá espíritos que têm ressonância conosco. Eu entendi. A não ser os espíritos superiores, que aí anulam o que você é para poder comunicar se for necessário, entendeu? Porque Existe essa os espíritos possibilidade? Existe. os superiores eles podem fazer, Eles comandam. mas eles não fazem porque Eles eles respeitam o livre-arbítrio, entendeu? Vou pegar meu mãozinho ali. Eu marquei a continuação desse parágrafo aí também. Contudo, o nosso foco da conversa é outra. Educação mediúnica é apenas uma fase básica para se lançar a tarefas mais profundas com segurança. É uma referência de segurança, uma referência para ser seguida e não para a ela se escravizar. É uma referência que demarca um limite de sensatez, apenas isso. A mente mediúnica educa, adquire ampla resistência mental, capacidade de neutralizar reflexos e muito discernimento, elementos que funcionam como legítimo escudo defensivo da alma. Essa condição lhe permite e capacita a fazer experiências novas, que muitas vezes contrariam os padrões de trabalho em que se perderam os objetivos nobres da tarefa. Então, o que está falando aqui é o seguinte, que o curso de educação mediúnica ele é fundamental para que a gente possa ter uma compreensão das coisas, ter um sentido que permite, quando a gente estiver num trabalho que é mais profundo, que tem um caminho diferente, você avaliar o tempo inteiro se você está indo no caminho certo ou não. É essa base que dá a educação mediúnica. Agora, tem gente que acha que isso é o sumo, é o top do estudo da mediunidade. No final das contas, isso é a base. Para você ter estudo, para você ter trabalhos mais profundos, você tem que continuar estudando, se aprimorando, fazendo experiências, né? Experiências de que tipo? Não é sair fazendo, tendo manifestação na rua. Não, não é isso. Fazendo experiência, deixando as coisas rolarem um pouco mais, um pouco menos, sabe? Entendendo qual que é o seu limite, no sentido de você manter a manifestação mediúnica sobre um controle, mas não prejudicar ela, né? Eu falo sempre uma coisa, né? Uma das defesas do médium é a gente trabalhar as 5 fases e entender cada uma dessas fases. E na hora que a gente for para uma incorporação, a gente utilizá-la. Ah, mas você vai chamar? Não. Cada médium sabe quais são as 5 fases e chamar mentalmente, fazer consigo próprio, para você ter a sua própria segurança.
Porque ali você vai saber nível de vibração, e isso é extremamente importante, aonde nós estivermos. Quem é que está tentando falar por nós? Qual é essa vibração? É vibração boa ou é uma vibração pesada? Primeira coisa que o médium tem a fazer é se proteger em relação a isso. E as 5 fases te dá isso, né? É essa aproximação, como que é feito, o que que te traz. E aí, assim, eu preciso me conhecer. Porque se eu não tenho esse conhecimento, esse autoconhecimento de mim, eu não vou conseguir compreender o que está acontecendo comigo. Quando tem Ah, sim. aproximação que você sente que aquilo não tem Está batendo. alguma coisa com você, não está batendo, alguma coisa não está bem. Então você não deixa se envolver, que aí vem o envolvimento, né? Se você se permitir, então por isso que realmente tem que ter esse cuidado realmente de perceber. E é aquilo que a E gente aí fala, só né? se conhecendo, né? E aí só se conhecendo, Sim, senão Seja não tem sempre. jeito. É, como médium, né? Calma aí. É meu mentor? Meu mentor fala por É, onde? Direito ou esquerdo? Né? Isso é extremamente importante. É você saber como quem é quem se aproxima, como que é. Por quê? Porque senão você vai dar vazão para todo mundo. para todo mundo. E aí, aonde o médium vai se perdendo. E nem sempre muito agradável, né? Não, sim. principalmente porque aí ele vai deixar de ter a própria a disciplina. Porque se ele não sente, é o que ele faz? Ele chama os guardiões e pede para ser retirado aquele irmão, porque ele não vai dar passagem. São coisas que a gente vai É, vendo que, assim, é isso que ele está falando. Ao mesmo tempo que a gente não ingessa, mas a gente tem que ter responsabilidade para saber. sim. Essa é a diferença do trabalho quando é realizado com uma disciplina rigorosa e quando não é. Você transfere a responsabilidade da regra seguida rigidamente para o médium que tem que estudar e fazer esse tipo de coisa. Então é muito mais fácil você ficar dentro de uma regra rígida. Por quê? Tá bom, se acontecer errado já não é mais minha culpa, eu estou seguindo a regra, O né? dirigente que se vire. Agora, quando você começa a trabalhar de uma maneira mais aberta, buscando que cada um possa se expressar de uma forma mais livre, né? O que acontece às vezes o médium ele não tem a disciplina, a autodisciplina, para saber até que ponto que ele pode ir naquela manifestação, entendeu? Então você transfere a responsabilidade da regra para o médium. E o médium tem que fazer valer essa responsabilidade estudando, se preparando, compreendendo o que está acontecendo, trocando ideias com o dirigente, com outros médiums, para saber se ele está no caminho certo ou não. Não pode ser mais eu sento aqui, eu dou a minha manifestação, o dirigente que se vire para entender o que eu falei, eu já fiz a minha parte. Não pode ser dessa forma, entendeu? Uma coisa que aí sou eu, tá? Tá todo mundo redondinho trabalhando ali. Quando começa muita gente a voar, a falar, tô voando, né? Não estava aqui. Isso me preocupa. Por que você está voando? Não sei onde eu estava. Me respondeu assim, não sei onde eu estava. Se você não sabe, como que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Vou prender todo mundo com balão de gás e vou falar o quê? Aí você ri? Não, eu tô rindo de nervoso mesmo, né? Ou então É, dormir, né? Aquele sono pesado. Se o médico está cansado, a gente faz um preparo e aí ele relaxa, ele tem uma tendência a dormir. Mas dormir o tempo inteiro. Aí fala, tô desdobrado. Também não, sabe, não me.
não me, sabe, Não assim, eu encaixa. fico com esse Não negócio, encaixa. não me encaixa, não me encaixa. Porque, assim, se for pra gente trabalhar desdobrado, eles avisam. Vai todo mundo desdobrar. Vai todo mundo desdobrar. Então, assim, isso é uma questão de disciplina do médium. Ele precisa estar ali. Ele precisa estar consciente do que está acontecendo com ele, né? O que está Precisa. que tá sentindo, o que está vindo, o que ele está, né? É, Pensando. essa história, ai, tá tão gostosinho, tem uma vibração boa, uma vibração leve. Ai, eu tô indo, eu tô indo. Não, o médium não é para ir, não é para fazer nada disso. Ele tá ali para quê? É para doar, então ele tem que centralizar e tá doando. É isso que eu falo. O que que você tá sentindo, né? E assim, às vezes, quando a gente vai conversar, o médium ele fica chateado, porque é uma questão que é dele, é um fórum íntimo. Então, assim, vamos se adaptando, vamos aos poucos. Hoje desdobrou, volta, volta, sabe? Cutuca, fica de olhos abertos, então. Fica de olhos abertos, faz o teu Pai Nosso, a tua Ave Maria, a tua oração, mas de olhos abertos, até você conseguir começar a fechar os seus olhos, mas se manter aqui. E acompanhar. Porque aqui, ó, ele fala, então houve um engessamento na atividade mediúnica, é o que as trevas mais desejam. Foi um trabalho das trevas? As trevas só assopraram a brasa incandescente do preconceito que já existia na cabeça inchada de conhecimentos de muitos espíritas. Eu trago isso também para minha fala que eu estava dizendo, porque se tem muito essa teoria, tô desdobrado. E eu não sei se você está desdobrado, se você está dormindo. Eu não sei se você está tendo um envolvimento, se estão te puxando para um outro lugar. Eu não sei. Eu sei que mediunidade é ação. Então, eu falo, o outro complementa, tá todo mundo trocando. Uma sala muito quieta, eu não posso dizer que seja trabalho. Eu não estou dizendo que não seja, mas eu também não posso dizer que seja. Entendi. A gente precisa ter ação. Tô vendo isso, tô vendo aquilo. O médium sempre é assim, um complementa o outro. É. Continuando o que você falou, o senhor acredita então que os médiuns perderam a espontaneidade? Muitos deles estão travados. Essa seria a expressão correta. Pode exemplificar o assunto, doutor? Quando os médiuns veem realidades que fogem ao conhecimento ou aos parâmetros do conhecimento comum, logo os dirigentes afirmam que sua sintonia não está afinada. Se percebem seres como estes que estão aqui, ó. Estes que estão aqui internados nas câmaras. Se percebem seres como esses que estão aqui internados nas câmaras, logo são solicitados a se desligar do quadro, porque, segundo os dirigentes, que também se contaminaram com essa visão estagnante, é um trabalho que a espiritualidade aqui tem que fazer. Quando são naturais na forma de expressar a entidade com seus trejeitos de autenticidade, são orientados a podar os excessos. Se tem uma percepção de espíritos fora da reunião mediúnica, são esclarecidos a vigiar as interferências. Quando manifestam seus guias com naturalidade, na voz e nos gestos, são alertados de que não há necessidade disso e que precisam se controlar. É muita poda. Sem dúvida alguma, para aqueles que estão em exercício nas fases iniciais, tais medidas se constituem um treino necessário. Todavia, adotar tais normas de educação como definitivas e para todos os contextos é um exagero. Mas o pior não é isso. Ainda tem coisa pior. Mas entendeu? Cada vez que a gente vai cerceando, você vai tirando o quê? A espontaneidade desse médium. Vai
Colhendo Quanto minha menos raiva. espontaneidade, mais ele está fechado. Entendi. E o que é o pior, doutor Inácio? Se tudo isso fosse apenas exercício para alguns anos de mediunidade, tudo bem, é necessário. O pior é que, além de podados a título de educação mediúnica, são desacreditados. Recebem uma enorme carga de energia de desconfiança do próprio grupo, o que os faz se sentir incapazes, a ponto de muitos desistirem. Que foi o que aconteceu com o Antonino, né? Foi. É porque você tem que provar, né? Aí o Doutor o Inácio. José Mário já ficou com dor na consciência. Sentiu. Acho É. que sim. Apesar de Ele fez atencioso, isso. fui muito rígido com os médiuns que orientei. Sinceramente, me sinto um tanto culpado pela semeadura que deixei. E aí, Né? onde que tá, né? O que que você faz? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Até. Você tem um trabalho. Todos nós somos médiuns. Como equalizar tudo isso? Né? E aí, onde que eu falo? Cada um vai assumindo a sua responsabilidade. E quando eu falo isso, é a pura realidade. Porque, assim, é aquilo que eu falo. Ah, às vezes você dirigindo, você não tem como saber se o outro tá ou não tá. Como que eu vou falar que o outro não tá desdobrado? É. E onde ele está, né? Onde ele tá? Onde ele Eu está. acredito no médium. Mas me traz uma certa preocupação, porque mal chegou, já tá dormindo, mas tá tudo certo. Mas às vezes também tem aquele médium que se tolhe, que não fala. Mas aí, se ele se tolhe, ele não fala, ele não confia no grupo. Se ele Mas não não confia confia no nele. grupo, tem um porquê. Não é o grupo, mas é assim, pode ser até o grupo, mas e ele? E aí? É a questão, ó, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, tô querendo isso. A sinceridade sempre. Mas, voltando um pouquinho àquilo que a gente falou agora há pouco, né? Como que esse médium vai conseguir evoluir se ele não abre o que ele está sentindo, É, o que ele está percebendo? Como é que É ele aí que vai está. receber orientação de outros que já passaram por isso se ele não fala o que está passando com ele? Sabe? Todo mundo está falando assim, ah, eu estou vendo uma nuvem azul com céu cor-de-rosa. Você está vendo Eles tudo não, verde. verde, Mas não, é, ó, roxo. eu vou falar diferente dos outros, esses caras que são bons. Porque eu tô numa frequência. Ah, mas eu tô na frequência errada. Não, a frequência vem para cada um diferente. Você está sintonizando com uma coisa diferente que os outros, que pode ser que complemente aquilo que os outros estão vendo. bem, E aí, assim, quem tá certo, quem tá errado? Médium é isso. Eu pego o meu pedacinho daqui, eu pego o meu pedacinho dali e faço uma junção. E é por isso que eu falo, quando tem uma sala muito silenciosa, ah, alguma coisa tem. O silêncio não faz parte. A gente não está fazendo trabalho, a gente não trabalha no silêncio, a gente faz trabalho de troca. A gente não está incorporando. Uma sala que incorpora, aí tem que ser uma sala silenciosa, evidente. Porque vão precisar de todos os fluidos. Mas se não está incorporando, tô vendo isso aqui. E o que você está vendo? Ai, tô vendo mais isso daqui. E vamos lá, vamos juntando. Ah, não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Ou então, muitas vezes, nem responde. É. É, essa é uma dificuldade que eu tenho nos trabalhos. O que vocês estão sentindo? sim. Mas, Eu falei assim, cara, mas me quando a trava gente tudo. fazia o nosso estudo mediúnico, às vezes você perguntava das minhas percepções, eu não conseguia, às vezes, perceber determinadas aproximação ou não, ou se eu conseguia ver alguma coisa, o que você está vendo. Às vezes eu não conseguia. Também Então, isso mas acontece. o dirigente, quando pergunta o que você está sentindo, o que você pode falar é: eu não senti nada. Tá ok. Tá Ah, bom. sim, eu sempre falava. Sempre Mas falava. o que eu estou falando é que Responde. ninguém responde. A gente não sabe nem se está percebendo, se não está percebendo, se desmaiou, Tá se a desdobrada. tela travou, ninguém está respondendo porque caiu a internet.
aquele silêncio, né? Então, você fala assim, tá bom, vou fazer o trabalho com aquilo que eu tenho, né? Então, E aí você fala assim, nossa, vocês estão reclamando. Não, gente, a gente está colocando uma coisa O que é que assim, ó, acontece? a gente trabalha presencial e a gente trabalha dentro da casa espírita, é a mesma coisa, né? né? Assim, a gente no presencial e a gente trabalha online. No presencial, enquanto um assistido ali estava, a gente sempre mantinha uma disciplina muito grande. Falava aquilo que geralmente só falava o dirigente com o assistido. Porque com 8 médios, todo mundo conversar com o assistido não ia dar também, né? Veja bem, disciplina zero. Agora, depois que o assistido saía, a gente sempre trocava. Tinha médio que abria, levantava e falava, não estou bem. Ali a gente reequilibrava uma corrente, a gente fazia trocas. Mas Sim. também tinha médio que ficava mudo do começo ao fim do trabalho. E até dormia, né? Que a gente tinha que dar chacoalhão para acordar, também tinha disso. Então, assim, quando a gente fala não está desdobrado e está dormindo, é verdade, porque dormia no presencial e a gente tinha que chacoalhar. Tinha médio que roncava durante o trabalho. Não é brincadeira, não, é verdade. Não é brincadeira, a gente já passou por muita coisa. Então, o que é, Solange? Meu Deus, até roncar. Roncava. Porque a sala é propícia a isso. Imagina aquele silêncio, luz, uma Verdinha, Uma luzinha boa, a Isso. pessoa trabalhou o dia inteiro. Toda aquela energia preparada e ele já Nossa, precisando, energia ele Faz o preparo, se faz entrega um na oração. preparo, música suave. Sabe qual que era a minha tática? Quando eu percebia que alguém estava assim, eu batia a porta. Pá! Aí caía da cadeira. Não dormia mais. Eu, hein? Então, assim, a gente fala, né? Aí você vai me dizer que tá desdobrado? Não tá, tá dormindo. Mas, gente, Tá dormindo. Agora você imagina no online. aqui, ó, é o seguinte, a continuação desse parágrafo aí, que não vamos falar nada. Meu caro, cada um dá o que tem. sim. Só isso que a gente precisa ver. Cada um dá o que tem. Ninguém estava fazendo isso por mal. Mas existe uma forma melhor de fazer. Precisa saber se a pessoa está preparada para fazer essa forma diferente. Vamos parar aqui, né, meu Vamos. caro? Cada um dá o que tem. Já falei, né? Fico muito feliz em conhecer pessoas como você.